Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje o Evangelho ainda traz para a gente o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Gente, não adianta nada eu sacrificar meu corpo por um erro meu, por uma escolha mal feita. Né? Eu tenho que fazer isso, um sacrifício agora, porque eu fiz uma coisa errada e eu tenho que pagar por isso. Não é assim que a gente vai melhorar, certo? Não adianta nada eu sacrificar um corpo que está sendo usado pelo meu espírito, né, para passar por essa etapa terrena, eu sacrificar esse corpo para pagar uma coisa errada que eu fiz. Não. O que ele quer falar para a gente aqui é: o sacrifício, eu tenho que sacrificar é o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. É isso que eu tenho que sacrificar, é isso que eu tenho que privar o meu espírito disso. O espírito precisa do meu corpo saudável, do meu corpo são, para poder passar a etapa terrena da vida dele. Não é? Então eu tenho que cuidar desse corpo. Eu tenho que me manter saudável, me manter são. Não adianta nada eu me privar de um alimento, vamos colocar, de um passeio que eu vou fazer, me privar disso para pagar um erro que eu mesmo cometi, eu mesmo escolhi. Não, gente, Deus não quer isso da gente. Deus não quer que a gente nos prive de nada. De nada. Ele deu tudo que a gente tem aqui para a gente viver.
Nós temos que viver com sabedoria, com equilíbrio. Com equilíbrio. Não adianta nada eu fazer as coisas sem pensar, prejudicando a mim mesmo ou prejudicando até o próximo, né, para atingir alguma coisa que eu queira. Não é assim que funciona. Deus não faz trocas. Deus quer que a gente sacrifique só as coisas ruins que a gente carrega no coração. Isso a gente tem que eliminar. Não adianta nada eu me privar de alimento se eu estou aqui fazendo o mal para os outros. Se eu continuo não praticando a lei de amor. Não adianta. Então vamos pôr isso na cabeça. A gente tem o corpo para o espírito usar, para o espírito melhorar. Então vamos cuidar do nosso corpo para a gente cuidar assim do nosso espírito. Vamos manter o nosso corpo saudável para a gente ter uma vida mais leve, porque o espírito precisa disso, ele precisa de ter as sensações de vida, né? Precisa ter as sensações de vida terrena, mas para isso ele precisa, né, de um corpo saudável. Tá certo? É isso só. Tudo que leva à perfeição não requer sacrifício material. Ele requer o sacrifício moral. Tá? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 8 ainda, a questão 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sobre vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Gente, então não adianta a gente querer convencer ninguém. A gente tem mania de se convencer pela visão de alguma coisa, né, pela influência de outras pessoas. Não, gente. Não. No caso aqui, né, do Espiritismo, não adianta a gente forçar nada. Forçar nada. Isso as pessoas têm que acreditarem pela razão. Eles veem que existe alguma coisa além dessa vida. Que existe uma vida além dessa vida. E que essa vida já veio de antes, está aqui agora e vai perpetuar depois. Não adianta nada eu tentar forçar e colocar isso na cabeça das pessoas. Eu vou fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, né? Mas não adianta eu querer abrir a sua cabeça e colocar isso dentro da sua cabeça. Você tem que buscar o conhecimento, para que diante do conhecimento e da razão, você perceba o quanto nós ainda somos aprendizes da vida, né? O quanto que nós ainda temos que aprender. Então não adianta, né? Até o Cristo fez milagres, mas muitos nem acreditavam nesses milagres de Cristo, né? Nas suas curas. Muitos não acreditavam ainda, mesmo vendo aquilo, né? E hoje ainda existe isso, né? Mesmo a gente vendo as coisas, a gente ainda duvida de algumas coisas. Então não adianta nada eu querer colocar na cabeça de ninguém, né? Essa é a melhor coisa, essa é o melhor caminho e tal. Não, gente, cada um tem o livre-arbítrio para escolher, não é? Então,
vai chegar o tempo em que todos vão acreditarem, porque todos vão passar a usar o raciocínio, a razão, vão começar a ligar os pontos. Aí sim, né, o Espiritismo vai ter cumprido a sua missão. Tá bom? Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito equilíbrio. Vamos lá, né, gente? Mais uma quinta chegando aí. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.